presidente, mais vereadores, aqueles que nos assistem, eu propus que nós fizéssemos nessa audiência de hoje, sessão de hoje, melhor dizendo, um espaço de discussão sobre as paralisações que estão ocorrendo na nossa cidade e também pelo resto do país, a respeito desse projeto de lei que trata das terceirizações, até porque afeta a vida de todos os brasileiros e, se for introduzida essa mudança, nós vamos ter reflexos aqui na nossa cidade também, em várias áreas. Talvez a gente não esteja percebendo ainda a dimensão dessa modificação que está sendo proposta tão rapidamente no nosso Congresso Nacional. Foi votado na Câmara, está indo para o Senado, e rapidamente, depois de praticamente 10 anos hibernando o projeto, ele está numa aceleração que indica a sua aprovação. Então, algumas reflexões para colaborar, que eu vinha anotando, eu peguei o texto do projeto, e depois de ler o texto do projeto, eu fui ler matérias nos jornais e nas redes sociais. Me chamou a atenção que há uma unanimidade no meio jurídico, inclusive nas cortes, de que esse projeto ele tem dois vícios que são graves: precariza o trabalho e diminui salário. Dois aspectos que aparecem na voz do Ministério Público do Trabalho, que disse publicamente que diariamente o Ministério Público do Trabalho verifica que as terceirizações resultam em menor proteção ao trabalhador. 80% dos acidentes graves de trabalho se dão no ambiente de empresas terceirizadas. Isso na voz do Ministério Público do Trabalho. É só encontrar nas redes sociais. A AMATRA, Associação dos Magistrados Trabalhistas, também se manifestou no mesmo sentido, dizendo que é perceptível que 25% a menos ganham aqueles que trabalham em empresas terceirizadas. Ou seja, o salário daqueles que fazem o mesmo trabalho, mas que prestam esse serviço por empresas terceirizadas, é, em média, 25% menor do que o salário daquele que presta o serviço por uma empresa não terceirizada. Sem falar na não cobertura de planos de saúde, inclusive em grandes empresas, os terceirizados não têm acesso sequer ao refeitório. Sequer ao refeitório, tem a comida separada. Nós estamos recriando aí, retrocedendo, voltando a uma subdivisão das categorias de trabalho. Nós vamos ter o trabalhador com status de CLT pleno e uma subespécie que é aquele trabalhador de empresa terceirizada. Se nós olharmos a súmula do TST, Tribunal Superior do Trabalho, proibia a terceirização para atividades fim. Tentando esclarecer um pouco do que nós estamos falando, até hoje não se permitia fazer terceirização das atividades principais da empresa. Vamos dizer assim, um banco não poderia terceirizar os caixas, por exemplo, mas pode terceirizar o serviço de limpeza, pode terceirizar a segurança, a portaria. Passado esse projeto, aprovado esse projeto, nós vamos poder ter caixas do banco terceirizados, trabalhadores da atividade fim, professores terceirizados, empresas especializadas, e é isso que diz no projeto. A limitação é essa: as empresas que vão ser as prestadoras de serviços, elas terão que ser especializadas. Mas pode uma empresa especializar em preparar caixas para banco, a outra empresa se especializar para preparar professores, motorista de ônibus, para vir para o tema também muito próximo.
Isso é realmente um tema que atinge a toda a classe trabalhadora e de forma a diminuir garantias trabalhistas, diminuir benefícios de toda ordem e reduzir salários. Quando a gente fala que o projeto da terceirização ele precariza as relações de trabalho, nós estamos dizendo exatamente isso. É uma forma, um subterfúgio para fazer redução do salário, para reduzir garantias que hoje já tinham sido conquistadas pelos trabalhadores e, sobretudo, expõe o trabalhador a um risco muito maior do que ele é submetido nas empresas não terceirizadas. Então, senhores, é lamentável que nós tenhamos já hoje no Congresso, na Câmara dos Deputados, uma aprovação de um projeto dessa natureza. Mas isso serve de alerta para todos nós, que as garantias, os direitos conquistados, cada geração depois tem que mantê-los. Não basta, uma vez conquistados os seus direitos, o direito de se retirar no descanso, porque daqui para diante só vai haver evolução e melhorias. Esse projeto está nos ensinando que para que tenhamos garantidos os direitos já conquistados, tem que haver uma luta constante para a ampliação desses direitos. Uma parte para o vereador Salvador. Eu queria contribuir na tua fala, vereador Marcos Cunha, que na realidade não é só os direitos dos trabalhadores. Na realidade, se isso acontecer, as próprias forças sindicais, os sindicatos, eles estão, cada ano que passa, eles estão perdendo mais a sua referência, a sua força. Se isso acontecer, o sindicato vai estar extinguir. Então, eu acho lamentável que já venha nesse país, há longo tempo, terceirizando muito serviço, né, que, infelizmente, abre espaço para se perder muitas leis que, no passado, custaram muitas lágrimas para ser conquistada. Eu não vejo com bons olhos uma situação antes a aprovação e a outra situação é após a aprovação. Então, eu lamento muito, mas eu acho que é um tema bastante pertinente, tem que ser muito bem discutido e tem que ser dentro dessa pauta, né, que possa continuar garantindo os direitos dos nossos trabalhadores. Obrigado, vereador. Para concluir, presidente, e que não se diga, como eu tenho ouvido também, aqueles que são os defensores do projeto, que as empresas terceirizadas são mais eficientes. Que as empresas terceirizadas, elas prestam um serviço especializado de melhor qualidade. Nós já temos experiência aqui mesmo no município de Pelotas, com várias terceirizações aqui, que não mostraram maior eficiência no serviço prestado. Se a gente pegar aí a terceirização do recolhimento do lixo, da limpeza pública, nós vamos ver que o serviço prestado por essas empresas não é melhor do que aquele que vinha sendo prestado anteriormente pela própria autarquia, aqui no caso, pelo próprio município. Se nós olharmos, as terceirizações não têm trazido as vantagens que são anunciadas, que seriam de maior eficiência e qualidade no serviço, e tem trazido uma diminuição de salário e de condições de trabalho para o trabalhador. Alerta a todos, então, e eu acho que a moção de repúdio proposta pelo vereador Adinho tem que ser assinada por todos nós, como um ato, uma voz do Parlamento de Pelotas, dizendo que não podemos aprovar esse projeto porque ele significa redução de garantias do trabalho, significa rebaixamento dos salários dos trabalhadores. Obrigado.